Então, pessoal, vamos conversar sobre pronúncia e sobre fluência. O que é ser fluente em inglês? Então, logo que os alunos começam a fazer curso, eles já querem saber, quando que eu vou ser fluente? Então, vamos conversar um pouquinho sobre o que é isso, ser fluente em inglês? Ser fluente em inglês não significa que você está no nível básico, nem no nível intermediário e nem no nível avançado. Diferente do que muitas pessoas falam. Na verdade, você ser fluente é você saber se comunicar de uma forma simples, ou seja, falar coisas do dia a dia, e de uma forma fluida. Então, não é aquela pessoa que ela tá falando e daí no meio de cada frase você dá uma paradinha. Sabe? Você consegue manter uma linha de raciocínio. Não tem que ser uma coisa super complicada, você não tem que falar palavras super complicadas, usar todas as expressões possíveis. Isso vai significar que você é fluente, você saber se comunicar de uma forma simples, fácil, mas que tanto pessoas nativas quanto pessoas que, por exemplo, acabaram de começar a fazer uma aula de inglês, eles vão conseguir entender o que você está falando. É claro que uma pessoa que acabou de começar uma aula de inglês, talvez ela só entenda o contexto do que você está conversando, mas ela consegue entender. E daí é que entra. Tá, mas se eu não sou fluente, eu tenho que falar igual um nativo? O que é essa relação de pronúncia? E muitos cursos pregam, né, que você vai falar igual um nativo. Então, primeiro, não tem como você falar exatamente como um nativo. A diferença de quando você é adolescente, adulto, para quando você é criança, é que se você introduz o inglês para criança que tem 8, 9 meses, até antes, ela vai crescer aprendendo inglês, assim como, por exemplo, ela aprende o português. Ela sim vai se tornar fluente e provavelmente vai falar como um nativo. Por quê? Porque ela tem desde pequena esse aprendizado. Então, ela vai aprender tudo como a primeira coisa, igual ela vai aprender para o português, e ela vai crescer como se o inglês fosse a língua principal dela também. Agora, nós que já somos adultos, nós não conseguimos voltar a ser criança e muito menos conseguimos renascer e morar e nascer nos Estados Unidos. Então, será que eu tenho que ficar muito preocupado se eu falo igual nativo? Bom, o que você tem que ficar muito preocupado é a pronúncia das palavras. Mas como assim a pronúncia das palavras? O importante quando você está aprendendo inglês é que você pronuncie as palavras de uma forma correta. Mas isso também não quer dizer que toda vez que você vai falar, você tem que ficar... será que eu tô falando essa palavra certa? Tá, mas é tree de árvore ou three de 3. E esse TH, será que eu tô falando certo? Não, não é isso. Você não tem que ficar tão preocupado. Mas você tem que se esforçar muito para falar as palavras de uma forma correta. Só que, igual quando a gente tá falando português, a gente fala errado algumas palavras, né? Às vezes porque a gente tá falando muito rápido, ou às vezes porque a gente fala errado mesmo. E vai acontecer isso no inglês também. Você pode usar gírias, você pode usar as contrações. Isso também vai indicar que você já está mais fluente, quando você consegue usar as figuras de linguagem, quando você sabe identificar, por exemplo, essa contração é de tal jeito quando ela está aberta. Então, se eu quero falar mais bonito, por assim dizer, eu posso falar ela aberta. Mas você não tem que ficar toda hora que está estudando pensando, mas os nativos não falam assim. Mas ninguém vai achar que eu tô falando inglês certo. Vai todo mundo saber que inglês não é meu primeiro idioma. E não é mesmo? Então você não tem que ficar preocupado com isso. O importante quando você tá aprendendo inglês é: eu quero aprender a falar inglês do melhor jeito possível, baseado na minha capacidade e nas minhas habilidades. Então tem gente que vai conseguir falar em inglês muito rápido, porque fala muito rápido em português. Tem pessoas que já não vão conseguir falar tão rápido assim. E tá tudo bem. Se até mesmo os nativos, por exemplo, atrizes, atores de Hollywood, falam errado ou esquecem palavra, quanto mais a gente que tá aprendendo. Então fica a dica para você aí que tá começando a aprender inglês, não se preocupe com querer falar igual um nativo.
E também não fique tão grilado nesse negócio de ser fluente. A fluência ela vai vir de uma forma natural se você se esforça para aprender inglês. Se o inglês está presente no seu dia a dia, então, por músicas, séries, filmes. Se você começa a falar, por exemplo, todo dia, algo que você está fazendo da sua rotina em inglês, você já vai adquirir vocabulário para falar de coisas do seu dia a dia. É um passo mais à frente para a fluência. E uma coisa muito importante para você que está aprendendo inglês, não tenha medo de errar. Eu estava no meu último semestre do meu curso de inglês e eu estava fazendo uma redação e ao invés de escrever o número 3, eu escrevi árvore. Acontece, a gente erra, não tem problema. Até hoje tem várias coisas que eu vou falar, eu fico, não, pera, tem alguma coisa errada aqui. E o que a gente vai fazer? A gente vai pesquisar. Então não fique preocupado se você falou alguma coisa errado. Admita que você falou errado, vai procurar como fala certo e segue pra frente. E é isso, pessoal. Eu queria muito deixar essa dica para vocês, também fazer essa conversa, porque é muito importante para os alunos que estão começando a aprender. Fluência não quer dizer o seu nível de inglês. E falar inglês bem não vai ser falar igual um nativo. Falar igual um nativo não vai definir nada, porque você não é um nativo, então você não vai conseguir atingir exatamente todas as palavras igual eles falam. Tanto é que diferentes lugares dos Estados Unidos pronunciam palavras um pouco diferente, porque existe uma coisa que é o seu sotaque. Aqui no Brasil a gente tem diferentes sotaques, por causa que a gente tem várias regiões. E nos Estados Unidos é a mesma coisa. Então, pronuncie as palavras do jeito certo, mas não fique com vergonha de você ter um sotaque. É normal. Pode ser que com o tempo você vá se acostumar a falar mais como um americano fala. Ou, dependendo do inglês que você está aprendendo. Mas não tem problema nenhum você ter um sotaque. Ok, pessoal? Então, eram essas dicas que eu queria deixar, principalmente para quem está começando a aprender inglês. E essa conversa é muito importante, porque a questão de ser fluente, a questão de ter sotaque, falar igual nativo, é algo que deixa os alunos muito desanimados na hora de aprender. Então, se você está aprendendo e você estava ficando desanimado, porque eu quero ser fluente em 6 meses, 3 meses, eu quero falar exatamente como um nativo, não fique desanimado. Vá em frente, se esforce para aprender mais inglês, treine, pratique bastante e não se esqueça, você vai falar inglês, sim, de acordo com as suas habilidades. E era isso, pessoal. Bye, bye!